Boa noite, alunos. Novamente, você pediu, o Franciele, o segundo exercício de acompanhamento. Você está falando desse exercício aqui, ó. Opa, tá aqui, né? O PDF dele. Você não sabe. Esse aqui do escoamento de água? Sim? Então, dá uma olhadinha aqui nele. O que que a gente tem? Tá? Basicamente a gente tem, né, uma pequena usina hidrelétricazinha, pequenininha, certo? Onde a gente tem um reservatóriozinho aqui, qualquer, pode ser um rio, pode ser uma barragenzinha, etc. E o que que ele está mostrando para a gente? Bom, que a água, tá com essas propriedades aqui, ela está escoando em regime permanente, né, pela tubulação, está passando para uma turbina, para depois, né, ter a descarga dela num outro reservatóriozinho aqui embaixo, que pode ser, de repente, né, um outro rio, alguma coisa assim. Então, o que que acontece? Quando a gente avalia, né, o que está acontecendo, a gente vai ter, né, usando o Bernoulli, pressão, né, e velocidade e posição, né, conhecida aqui nessa posição aqui na superfície do fluido. E aqui, ó, no segundo reservatório, a gente teria as mesmas coisas. Né? Teria, como não foi dada a área, né, dos reservatórios, a gente pode considerar como são extensos, então a gente teria as velocidades no ponto 1 e no ponto 2 iguais, a zero, certo? As pressões aqui seriam a própria pressão atmosférica, então a gente cancelaria, certo? E o que acontece? Nesse termo aqui, que é uma turbina, ao invés da gente trabalhar a equação de Bernoulli, como é que fala, utilizando o termo da bomba, como foi os exercícios anteriores, a gente vai simplesmente trabalhar o termo da turbina, certo? E a potência que essa turbina vai extrair aqui vai depender basicamente de quem? Basicamente, né, da queda, a diferença de altura que a gente teria entre o ponto 1 e o ponto 2, certo? E das perdas de carga que a gente teria ao longo dessa tubulação. Então é basicamente um problema de escoamentos, igual a gente fez nas aulas anteriores. A gente tem que ficar atento, né? Que aqui a gente vai ter uma entrada em borda viva, aqui a gente vai ter cotovelos a 45 graus, tá? Professor, como que eu sei se é 45? Porque você não me falou. Os únicos outros cotovelos, os únicos cotovelos que não são de 90 graus, que são em ângulo para a gente, são de 45, então é de 45, tá? A não ser que você mande fazer, né, um cotovelo como é que fala? Numa direção diferente. Tá? Então, é basicamente achar, né, o termo H da turbina, certo? Depois, se achar ele para chegar em potência, a expressão mesmo da bomba. Vai ser peso específico, vazão, né, e a H da turbina, né, que multiplicados vão dar a potência da turbina. Certo? É só isso. Tem muito mistério, não? É muito parecido com os outros exercícios que a gente fez. Explico. Deixa eu pegar o exercício anterior nosso. Será que está aqui já? Hum... Abri muito arquivo desde a última aula. Aulas, pandemia, SU2, barreiro, exemplos fluidinâmica, 2. Então, vamos lá. Nesse daqui, ó, a gente pegou a equação do Titi-Bernoulli, certo? A gente, como tinha as pressões 1.1 e 2 e eram reservatórios, a gente considerava como extenso aqui em 1 pelo menos, a gente cancelava a velocidade de 1, as pressões iam ser iguais, não tinha turbina, então o termo da turbina cancelava. A gente ficou basicamente com os outros termos, né, relacionados às perdas de carga localizada distribuída, a diferença de altura, e no caso, quando a gente pegou a velocidade na saída da tubulação, essa velocidade apareceu. Tá? No nosso exercício, o que, que não vai ter? O termo da bomba, certo? Mas o termo da turbina vai ter. Como as pressões vão ser iguais às pressões atmosféricas, elas vão cancelar do mesmo jeito. Como os reservatórios, ele não deu a área para eles, a gente pode considerar que eles são extensos, tanto a velocidade de 1 quanto de 2 vai ser igual a zero. Então, o que, que vai sobrar para a gente? Né?
é como se a gente cancelasse esse termo aqui também, né? Além dos termos da pressão 1, 2, da velocidade de 1, vai cancelar a velocidade em 2. E o termo da bomba, sobraria o termo da turbina, certo? Os termos das perdas de carga localizada e distribuída, certo? E a diferença de nível, Z1 e Z2. Então é basicamente isolar o termo da turbina, certo? Em função da diferença de altura, né? Z1 e Z2, e das perdas de carga localizada e distribuída. E aí, Z1 e Z2 é só olhar no, como é que fala? Na figura, né? E aí pega daqui, ó, daqui desceu 30, né, para chegar até no nível aqui da tubulação, depois subiu 10. Então o desnível vai ser de quê? 30 mais 80, 110, menos 10, vai dar 100 metros, né, de queda de água, certo? A vazão foi dada para a gente, então da vazão e do diâmetro da tubulação a gente acha a velocidade que o fluido vai estar escoando no tubo, e daí calcula os pesos de carga localizada, distribuída, igualzinho a gente fez nos exercícios, certo? Boa noite. Certinho? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Beleza. Tenta de novo, tá? Só ter calma, que esse exercício é muito parecido com aquele último que a gente fez, né? Os dois últimos. A diferença tem uma turbina, tá? Em vez de uma bomba, mas a expressão basicamente é a mesma, né? Potência da turbina e potência da bomba que é basicamente trocar, né? O T, como é que fala? O B pelo T que dá na mesma. É a mesma expressão, tá? Então, vamos fechar isso. Que a aula de hoje agora é sobre o módulo 4, certo? Onde, como é que fala? A gente vê a parte da transferência de calor. A Titiamara, vamos lá aqui, ó. Titiamara. Aqui, página inicial da nossa disciplina. Ela começa, né, descrevendo, né, quais são os modos de transferência de calor, fala o que é condução, o que é convecção, o que é radiação, cada um dos modos, quais são as equações básicas para poder trabalhar, certo? Como a gente só tem duas aulas para poder mexer com essa parte de transferência de calor, né, a aula de hoje e a próxima, que logo em seguida já é a prova, a gente vai focar o estudo onde realmente interessa para a gente, que é trabalhar a equação da difusão de calor em coordenadas, né, cartesianas e cilíndricas, esféricas, esquece, não vão usar isso na vida de engenheiro do CES, certo? A não ser se alguém desistir e vir na engenharia mecânica, tá? E a gente vai ver também a parte de circuitos térmicos, tá? Em parede plana, tá? E eu vou mostrar também em parede radial como que fica. Então, a gente vai focar basicamente nesses tópicos 4.5, 4.6 e o 4.2 aqui, certo? Condução direcional em regime permanente é a mesma coisa que a gente está trabalhando aqui. Engraçado, não tem um tópico 4.3. Enfim, foi eu que fiz isso. Mas vamos lá. Na aula teórica, a Mara chega para a gente e desenvolve, né, uma equação, que é essa equação aqui, ó, a equação da difusão de calor. Ela é basicamente a primeira lei da termodinâmica que vai dizer para a gente, olha, quando a gente tiver uma transferência de calor por condução em um corpo, nesse corpo, né, a energia pode variar em função do tempo, de acordo com a taxa de energia que vai estar entrando para ele, a taxa de energia que pode estar saindo dele, mais o que esse corpo pode gerar de energia. A geração de energia pode ocorrer por alguns mecanismos físicos distintos, tá? Pode ser por efeito Joule, ou seja, você tem um corpo lá que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, como por exemplo um fio condutor, né, desses carregador de celular, sei lá, fiação elétrica da casa e por aí vai. Então, quando os elétrons passam, né, pelos átomos que compõem o fio, eles forçam a passagem deles pela eletrosfera, né, de átomo a átomo, e nisso a gente tem uma dissipação de energia, né, dos elétrons migrando pelas camadas de valência, e essa dissipação de energia vai ser a energia gerada que a gente teria para o corpo, certo? É uma das possibilidades. Outra, algum tipo de reação química,
né? Por exemplo, uma reação de cristalização, uma reação, por exemplo, exotérmica, no caso de uma combustão no interior do corpo, né? Por exemplo, fosse um carvão que estivesse queimando, alguma coisa do tipo. Poderia ser também fissão ou fusão nuclear, certo? Ou seja, não vamos, fala assim, vão ser exemplos, como é que fala? Exemplo de fusão e fusão e fisão e fusão e fissão nuclear são exemplos que na vida prática nossa, se Deus quiser, a gente não vai mexer com isso, tá? Mas para a gente basicamente são efeitos Joule, né, e algum tipo de reação química que esteja ocorrendo no material, tá? Então, bora pensar nessas equações aqui, como que a gente vai tratar. Depois do tratamento matemático é feito, que é pegado o elemento diferencial, vai descrevendo a energia que vai ter entrando, saindo, em todas as direções possíveis para ele, a gente chega nessa equação aqui, que é a equação de difusão de calor, que é uma equação tridimensional, certo? Que avalia, né, como que seria a transferência de calor em cada uma das direções do corpo, certo? Como que ela varia em relação ao tempo, e se tem ou não geração de energia em cada um como é que fala, nos elementos que compõem o corpo, certo? Então, o que, que a gente fazer para esse problema aqui? É um problema bem simples, um problema inicial para trabalhar essa equação de difusão de calor, onde basicamente ele fala para a gente, olha, nós temos uma parede plana, certo? Uma parede que pode representar, por exemplo, a parede do quarto de vocês, por exemplo, e aí vamos dizer assim, durante o dia, né, onde você tem um sol lá fora, que vai estar mais quente, aí você teria lá uma iluminação, né, uma radiação luminosa, que incidir sobre a parede e ia deixar, né, a superfície da parede mais quente, certo? Pelo lado de fora. Enquanto na parte de dentro, né, você teria em contato com o ar mais frio, por exemplo, que você não abriu a janela ainda, a casa não está gelada pelo ar da noite. Então a superfície interna da parede está 20 graus ainda. Então, como essas partículas aqui da parede vão estar a 30 e essas vão estar a 20, elas vão transferir calor de uma para as outras através das partículas que vão estar compondo a parede, certo? Aí modelando uma parede bem simples, né, de um material único, ou seja, não é nem uma parede de alvenaria nossa que teria lá a tinta, depois a argamassa, depois bloco com cimento, depois argamassa de novo, depois tinta de novo, certo? Um material único, cuja condutividade aqui, a gente escolheu uma condutividade alta só para assim, os números ficarem bonitinhos, tá? Que é praticamente condutividade de metais aqui, essa valor de 40, e uma parede tem 10 centímetros de espessura, ou 0,1 metros, como a gente colocou aqui, certo? E basicamente para essa parede ele vai obedecer o seguinte, a condução de calor vai ser unidirecional, ou seja, vai seguir uma única direção. Então vai vir aqui da superfície, né, que está mais quente para a superfície que está mais fria. Né? Aqui a gente arbitrou um eixo X para esta transferência de calor, então quer dizer que a gente não vai ter transferência no eixo Y, certo? Por exemplo, para cima aqui, e nem no eixo Z, que seria perpendicular, né, à página que a gente está fazendo o exercício, certo? Então, nessas condições, na hora que a gente olha essa equação diferencial linda de Borré, olha o que aconteceu. Se eu não tenho transferência de calor nas direções, só tem na direção X, ou seja, a diferença de temperatura só vai variar para a gente na direção de X. Então, a gente não vai ter gradiente de temperatura nem em Y, nem em Z. Então, quer dizer que essa derivada da temperatura em relação a Z e Y, elas vão ser iguais a zero. Então, eu vou cancelar esses dois termos, certo? E para esse primeiro problema nosso, vai ser em regime permanente. Ou seja, qualquer que seja a variação de propriedades ou de temperaturas ao longo do tempo para a gente vai ser zero, o que vai zerar este termo para a gente. Então, da equação, como é que fala? E para esse nosso problema, a gente vai estar sem geração de energia. Então, esse termo aqui, ó, seria a taxa de geração volumétrica de energia, ou seja, a energia gerada por unidade de volume do corpo, ele vai ser zero também. Ou seja, sobrou só esse termo aqui para a gente poder trabalhar com ele. Então, da equação de 500 termos, a gente cancelou 499 e vai resolver o restante, certo? Alunos que não tiveram equações diferenciais no curso de vocês, não faz diferença para a gente, como é que fala?
esse tipo de solução, porque é uma solução das mais simples possíveis, tá? Vai dar uma equação de polinômio no final das contas. Então, vocês precisam só do cálculo 1 e 2 para poder entender, né, essa solução e chegar nas soluções que a gente precisa, tá? Então, com base nas hipóteses, e eu listei cada uma delas aqui que foram dados no enunciado, que o enunciado bem simplesinho, tá? Para a gente entender melhor o que está sendo dito para a gente. O que vai acontecer é que basicamente a gente vai ter esse termo aqui igual a zero. Então, quando a gente iguala ele igual a zero, o próximo passo para a gente é pensar o seguinte: poxa, a distribuição de temperaturas que a gente espera, né, numa transferência de calor, ela pode variar, pode ser, né, dada tanto em função das coordenadas cartesianas quanto do tempo. Opa, mas se a gente não vai ter transferência de calor nas direções y e z, são esses termos aqui, ó, a gente não tem esses dois termos aqui, certo? E como é regime permanente, o termo da dependência da temperatura em relação ao tempo também é zero. Ou seja, para o nosso problema, a distribuição de temperaturas vai depender só da coordenada x. Então, a derivada parcial que a gente tem aqui na nossa solução, a gente pode trabalhar como uma derivada ordinária, certo? Então, essa a gente já está acostumado a trabalhar. E como é uma equação diferencial, né, de variáveis separáveis, a gente vai pegar os termos que a gente pode passar de um lado para o outro e integrar dos dois lados. Igual a gente fez lá nas equações de... como é que chama? Como é que chama? Da continuidade, da quantidade de movimento, né, quando a gente precisou. Então, primeiro passo, vou passar o dx para esse lado de cá, vai ficar multiplicando zero. E como a condutividade é uma constante, eu vou passar ela também dividindo. Então, ficar com essa expressão aqui para a gente poder integrar, certo? E por que a gente está integrando? Porque o enunciado ele pede que a gente determine, né, a distribuição de temperaturas, certo? Essa distribuição de temperaturas, ela basicamente, né, é como que a temperatura varia ao longo dessa parede. É uma função que diz como que a temperatura varia, certo? É o nosso T de x. Então, eu vou integrar dos dois lados, certo? Eu não vou aplicar os limites de integração, porque eu até sei de onde até onde que o x varia. Ele varia de 0, né, até 0,1, que é a espessura da parede. Agora, eu não sei de onde até onde que o dt dx vai estar variando. Então, eu vou integrar seus limites de integração. Então, nesse lado direito da integral, né, eu tenho uma integral de uma derivada, funções vão simplificar umas às outras, vou ficar só com esse termo aqui do integrando. Então, vou ficar com o dt dx aqui. E do outro lado, certo? Eu vou ter, né, um termo de dx para ser integrado, que vai dar x para a gente. Então, ficaria 0 vezes x sobre k. Como a gente tem um zero aqui, ele vai zerar tudo, certo? Porém, como ambas as integrais elas foram feitas sem os limites de integração, o que vai acontecer é que ambas as integrais vão acabar gerando uma constante de integração, certo? Se eu juntar uma constante com a outra, vai dar constante. Então, eu vou deixar essa constante aqui desse lado, certo? Sabendo, né, que o resultado integral foi zero mais um pedaço dessa constante aqui, tá? Muito bem. Agora que a gente chegou nesse termo aqui, eu vou pegar esse dx e vou passar para lá de cá multiplicando. Quando a gente fizer isso, a gente chegar numa expressão que agora, quando a gente integrar ela, a gente chegar numa expressão para a temperatura, que é o que a gente estava procurando. Então, integrando esse termo aqui do dt, eu vou obter t, que vai ser a nossa descrição de temperatura, e aqui eu vou ter uma integral, né, de C1, que é uma constante, né, vezes dx. C1 passa para o lado de fora, eu integro dx, vou obter x, né, e, claro, uma outra constante de integração. Então, quando a gente tiver uma parede plana, onde, né, a transferência de calor vai vir de uma superfície para outra, igual a gente está vendo aqui, sem geração de energia, né, a condução numa direção só, como é que fala? Em regime permanente, qualquer que seja o problema, ele vai dar justamente essa solução aqui, ó, uma equação de reta, que para a gente, né, é uma solução que a gente chama de genérica. Ele atende a qualquer tipo de problema, né, onde essas condições ocorrem simultaneamente. Tá? Para resolver o nosso problema em específico, a gente aplica as condições de contorno que foram dadas para a gente. As condições de contorno na transferência de calor são basicamente duas, tá?
temperatura conhecida em algum pedaço do corpo, ou então tem o mesmo tamanho isso, tá? Taxa de transferência de calor ou fluxo de calor conhecidos. Que aí, com base nessas informações, a gente consegue tirar as condições de contorno. Então, basicamente essas duas aí. Temperatura e fluxo de calor conhecidos. Se tiver taxa, ótimo, está na mesma que o fluxo. Tá? Então, para as condições de contorno, né, para a posição x igual a zero, a gente tem uma temperatura que é de 30 graus. Então, para esses 30 graus, eu vou lá substituir uma expressão da temperatura, né, que seria o C1 vezes o x, que vai dar 0 metros, mais o termo de C2. A gente isola o termo de C2 e ele vai dar 30 graus Celsius. Tá? Para a segunda condição de contorno, que seria para x igual a 0,1 metros, o que a gente teria seria a temperatura de 20 graus. Beleza. Pega essa temperatura de 20 graus, iguala ela termo do C1 vezes o x, que vai ser 0,1 para a gente, mais o termo do C2, né, que dá 30 graus Celsius. E aí, para isolar o termo do C1, nós vamos simplesmente pegar esses 30 graus que estão aqui, passar para o outro lado negativos, certo? E esse 0,1 vou passar ele dividindo. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar aqui, ó, menos 100 graus Celsius, né, dividido por metro, que vai ser o termo do C1. Daí a nossa temperatura, né, ela vai dar uma distribuição que vai ter esse formato aqui, ó, menos 100 graus Celsius por metro, que multiplica x, mais 30 graus Celsius. Tá, gente? Essa aqui, que é uma solução para o nosso problema em específico, é a nossa solução particular. Alguma dúvida aqui, gente? Até aqui? Tá dando para pegar? Claro, né? Tem que ter visto a aula da Mara lá para poder pegar todos os passos. Senão a gente pega a equação que está pronta para poder aplicar, fica um pouco confuso mesmo. Uma dúvida? Tá, seguindo. Esse exercício também pede que a gente ache, né, a taxa de transferência de calor e o fluxo térmico. Tá? Dessa equação que a gente chegou na solução particular, eu postei o gráficozinho, né, dessas distribuições de temperatura. Para a gente é uma equação de reta, certo? De 30 para 20, certo? Numa espessura, né, de 0,1. Para a taxa de transferência de calor, como é um corpo sólido, a nossa taxa de transferência de calor vai ser dada pela lei de Fourier. Então, vai ser menos a condutividade, a área transversal, né? E a diferença de temperatura em relação a x, certo? Como que eu acho essa distribuição de temperatura em relação a x? É simples, né? Eu posso derivar minha equação da temperatura em relação a x, é uma possibilidade, ou se olhar um pouquinho para trás, né? Eu já achei, né, que o dt dx vai ser igual ao próprio termo do C1, que é o menos 100 graus Celsius por metro. Certo? Ele já está com os valores aqui prontos. Então, é só substituir. Peguei a condutividade do corpo, que é menos 40 watts por metro Kelvin. Peguei lá a área transversal que foi dada, enunciado, como sendo 1 metro quadrado. Certo? E a nossa distribuição de temperaturas, né, a derivada dela, em relação a x, vai dar os menos 100 graus Celsius por metro, por grau Celsius por metro. Então, unidades, né? Eu tenho dividido por metro e dividido por metro aqui, eu tenho metro quadrado no numerador. Os metros todos vão se cancelar. O watt vai passar para o outro lado, não tem nada para cortar com ele. Agora, o grau Celsius e o Kelvin, nesse problema aqui de condução, a gente pode cancelar ele sem medo. Tá? Por quê? Olha aqui essa parte que eu fiz em vermelho. Tá? Esse termo C1 para a gente, ele foi obtido nessa expressão em graus Celsius, porque a gente pegou as duas temperaturas em graus Celsius e subtraiu uma da outra. Se a gente fosse, né, calcular em Kelvin, eu teria que pegar essa temperatura aqui em Kelvin, ou seja, pegaria os 20 graus Celsius, somaria com a constante 273, para chegar em 293 Kelvin, e ia subtrair ela de uma outra temperatura em Kelvin, que seria os 30 graus Celsius mais 273, ou seja, 303 Kelvin. Fazendo subtração de um por outro, né, a gente vai chegar nos mesmos menos 10, que dividir por 0,1 vai dar menos 100. Por que isso? Porque eu tenho que somar a constante, né, nos dois termos. Como um é negativo em relação ao outro, a constante acaba se cancelando, certo? Outra possível explicação para explicar esse fenômenozinho, que não é essa matemática, é simplesmente o seguinte:
e tanto na escala Kelvin quanto na escala Celsius, o número de divisões que a gente tem entre o ponto tríplice da água, que é 0 graus Celsius, a pressão atmosférica ao nível do mar, e no ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, a mesma pressão ao nível do mar, existem 100 divisões nas duas escalas. Então não afeta, né, a inclinação da nossa curva eu mudar de uma escala para outra. Afetaria mesmo, né, de onde que a gente começar a escala. O gráfico, né, se era de 30 graus Celsius ou de 303. Mas de todo jeito, né, entre um e outro a gente teria 10 graus, né, de divisão, seja em Kelvin ou graus Celsius. Certo? Então eu posso cancelar graus Celsius com Kelvin aqui sem problema nenhum. Onde que eu preciso ficar muito atento com Kelvin e graus Celsius? Quando tiver algum processo que envolve radiação, certo? Porque em radiação a gente vai ter temperaturas que primeiro vão ser elevadas à quarta potência, para depois serem subtraídas de outras temperaturas à quarta potência. Tá? Então, dica de ouro aí, atenção a essas temperaturas aí, que normalmente quando tiver problema, eu vou dar praticamente tudo em graus Celsius. Se tiver alguma coisa de radiação, tem que lembrar de converter a unidade para Kelvin para não ser errado. Certo? Bom, aqui seria a nossa taxa de transferência de calor, 4.000 watts. E o fluxo térmico que a gente teria seria basicamente, né? O fluxo térmico, a gente basicamente define ele como sendo, né, a taxa de transferência de calor dividida pela área transversal. Como é uma taxa de transferência de calor por condução, aí vai ser a expressão do Titi Fourier, onde a gente vai cancelar a área transversal, então ficar só menos a condutividade e a gradiente de temperatura em relação a x. Então eu pegaria o menos 40, o menos 100, multiplicaria um com o outro, vou obter lá 4.000 watts, né, por metro quadrado. O grau Celsius e o Kelvin cancela aqui do mesmo jeito. Então, quando a gente tem uma parede plana, onde não tem geração de energia e nem tem variações ao longo do tempo para ela, a distribuição de temperatura para a gente ela é linear e tanto a taxa de transferência de calor quanto o fluxo de calor eles vão ser valores constantes. Eles não dependem da posição. Certo, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Se não tem dúvida, vamos para o próximo. Queria fazer 4 hoje. Então, um segundo exemplo que é praticamente igual ao primeiro, certo? O que nós estamos modificando? Uma condição de contorno, que é basicamente esse fluxo de calor nessa superfície, certo? Para x igual a zero, que ele fala para a gente, olha, eu tenho um fluxo de calor de 3.960 watts por metro quadrado, certo? Esse é o fluxo de calor na parede, na superfície aqui, certo? Essa condição de contorno a gente manteve e foi adicionado um termo aqui, ó, que foi justamente dizer que existe uma taxa de geração interna de energia e a taxa de geração volumétrica, ou seja, energia gerada por unidade de volume, por isso watt por metro cúbico, para a gente vai ser de 800, certo? Então, cada pedacinho aqui vai estar gerando uma quantidadezinha que é de 800 watts por metro cúbico. Aí vamos ver o que acontece com a nossa solução. Bom, de cara, para a nossa equação, a única coisa que vai modificar vai ser esse termo passar a não ser zero, certo? Porque já que é condução numa direção só, e a gente está arbitrando que ela vai ser na direção de x, a gente vai ter, né, as derivadas em relação a y e em relação a z iguais a zero, e por ser regime permanente, esse termo da derivada no tempo para a gente vai ser zero também. Então, as hipóteses foram simplificadas aqui, coloquei cada uma delas, então sobrou para a gente esse termo de cá e esse termo de cá. Não se preocupem, tá? Porque na matéria de vocês, essas outras derivadas aqui vão acabar ficando iguais a zero, sempre. Então a gente vai ter sempre só uma equação para poder resolver, e pode ser que apareça constante, pode ser que não. Depende. Então, a nossa solução para esse problema fica com esse terminho aqui a mais, que em primeiro passo, né, eu vou simplesmente passar ele para o outro lado negativo, né, lembrando que a nossa distribuição de temperatura só vai depender de x, então a derivada parcial vai ter o mesmo tamanho, né, da derivada ordinária em relação a x. E aí o que a gente vai fazer vai ser
passar esse dx do lado de fora para cá e passar a condutividade também dividindo. Então, dessa vez, né, quando a gente for integrar, esse termo aqui não vai zerar. Então, a gente vai ter a presença dele. Então, a integral aqui vai dar o dt dx, a integral do dt dx vai... Essa integral derivada e o sinal de integral vão se cancelar, vai sobrar o termo dentro do derivando, que vai ser o dt dx. E nessa outra derivada, eu vou ter uma derivada ao longo de 2x. Ou seja, vai aparecer um x, né? Aqui, e é o resto que é constante, né? A taxa de geração volumétrica é constante, a condutividade é constante, elas vêm aqui para fora da integral, e eu vou ter só um x, né? E claro, como está sem os limites de integração, vou fazer aparecer uma constante C1 aqui, que é basicamente a soma das duas constantes das duas integrais. Certo? Então, com base nessa expressãozinha aqui, o que a gente vai fazer vai ser passar esse dx para o lado de cá multiplicando e integrar de novo. E facilidades à parte, né? Integral de polinômio. Então, super simples de resolver. Então, aqui vai dar integral, né, do dt, vai dar t, de temperatura. E essa integral aqui a gente vai ter uma integral em dx, né, para o termo de C1, então vai ser C1 vezes x. E aqui, como eu tenho x dx, a minha integral vai dar x ao quadrado sobre 2. Então, a constante menos taxa de geração volumétrica sobre k, ela vai ficar aqui, copiada simplesmente, e o meu x ao quadrado, né, sobre 2 já está aqui. Então, lembrando, né, da constante de integração, então vai aparecer um termo de C2, certo? Então, para a gente, olha o que ficou. A gente vai ter, né, uma temperatura que agora vai depender de um termo quadrático, ou seja, a solução para a gente é uma solução de parábola, justamente porque a taxa de geração volumétrica de energia, ou seja, o termo relacionado à energia que o corpo gera por unidade de volume, está deformando o campo de temperaturas, fazendo com que ele não seja mais linear. Ele agora para a gente é uma parábola, certo? Então, para as nossas condições de contorno, né, nós temos duas. Para x igual a zero, a gente vai pegar essa expressãozinha aqui para poder aplicar as condições de contorno, tá? E para x igual a zero, a informação que a gente tem é fluxo de calor é igual a zero. Né? Esse fluxo de calor para a posição x igual a zero é igual a esse termo aqui, ó, 3.960 watts por metro quadrado. Então, a expressão do fluxo para a gente, para a condução, é basicamente isso aqui que a gente viu no exercício anterior. É o fluxo térmico é basicamente a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então, eu pegaria o fluxo de calor, que é por condução, então, equação do Tito-Fourier, vou simplificar a área transversal, fica com basicamente menos a condutividade e a derivada da temperatura em relação a x. Vou descendo lá embaixo. Tá? Então, o nosso fluxo térmico vai ser menos a condutividade, um dt dx. Como é para uma posição específica, vou colocar essa posição específica aqui, certo? E o nosso dt dx, a gente já conhece, né? Ele já está aparecendo aqui, com menos a taxa de geração volumétrica, condutividade x mais o termo do C1, ou eu poderia obter ele também derivando essa equação e obter a mesma coisa, né? Então, na hora que eu substituo a expressão aqui, o termo do x eu vou igualar a zero, né? Que ele já estava sendo prometido, né, a ser zero. E, basicamente, para a gente, já que esse termo aqui vai zerar, vai ficar menos a condutividade térmica vezes o termo do C1, certo? Vai ser igual a essa constante aqui. Então, isolando o termo do C1, já que a constante eu tenho, a gente vai ter o termo do C1 como sendo o fluxo de calor para a posição x igual a zero, né? Dividido por menos a quantidade térmica. Substituindo os valores, a gente vai achar menos 99 Kelvin ou menos 99 graus Celsius, vai dar na mesma para a gente. Por quê? Ela está relacionada simplesmente à inclinação, né? Que a expressão nossa vai ter. Então, tanto faz se é graus Celsius ou Kelvin, em função de a gente ter o mesmo número de divisores, né, entre ponto tríplice da água e ebulição para a água a pressão ambiente, a pressão atmosférica. A nível do mar. Voltando aqui para a nossa posição, então chegamos aqui nessa condição.
E para a nossa segunda condição de contorno, a gente teria, né, uma temperatura conhecida para a posição x igual a 1. Então, na hora que eu coloco isso, eu vou substituir o valor da taxa de geração volumétrica, da condutividade térmica, o valor da posição, né, vamos colocar ele aqui, agora ele vai estar ao quadrado, né, e menos o termo do C1, que a gente acabou de achar, vezes o termo do x, mais C2. Aí, para essa condição para essa equação, a gente substitui, ou a gente isola o termo do C2 como sendo os 20 graus Celsius daqui. Este daqui vai dar 800 por 2 vezes 40, 80, então vai dar 10, que multiplica, né, 0,1 elevado ao quadrado, ou seja, 0,01. Então, na hora que eu pego 0,01 vezes 10, vai dar 0,1, que é esse termo que está aparecendo. Ele está aqui negativo. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. E o outro termo, que seria o termo do C1 vezes o x para a gente, que é 0,1, vai dar menos 9,9, que passa para o outro lado positivo. Então, somando com o outro, a gente vai chegar na temperatura de 30 graus Celsius, certo? E essa temperatura de 30 graus Celsius aqui, ó, a gente vai utilizar ela como termo do C2. Então, a nossa solução particular para o problema pode ser dada em função de os menos 800 por 80, ou seja, os menos 10, né, graus Celsius por metro quadrado, já que eu posso pegar o Kelvin e passar para graus Celsius que sem problema, dá no mesmo tamanho, certo? Ela está relacionada à inclinação da curva apenas, certo? O menos 99 graus Celsius por metro vezes x, mais 30 graus Celsius, certo? Essa seria a nossa solução particular. Se a gente fosse passar a expressão para Kelvin, seria, né, menos 10 Kelvin por metro quadrado, menos 99 Kelvin por metro, mais 303 Kelvin, certo? É a mesma solução, só que aqui para Kelvin. Certo? Na distribuição de temperatura, se a gente for olhar direitinho, não muda praticamente nada, porque essa inclinação aqui, ou esse termo da inclinação, ele fica muito pequeno para x, né, que são pequenos, né, como de 0 a 0,1. Então, a inclinação para a gente está muito discreta aqui, nem está dando para ver direito. Mas ela existe, está computada aqui. Certo? Mas de todo jeito está saindo de 30 para 20, etc. E daí, para a nossa transferência de calor. Enfim, a mesma coisa, mesmo gráfico, quase. Para a nossa transferência de calor, o que a gente vai ter? Bom, já que é por condução, vai ser menos a condutividade área transversal dt dx, onde no caso eu vou pegar o dt dx e vou substituir pela expressão genérica dele. Tá? Eu vou vir aqui, ó, subindo, 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 vou pegar o dt dx daqui, dei um Ctrl C, Ctrl V lá embaixo. Certo? Substituir ele aqui. Tá? Para mostrar o seguinte, olha, nós temos esse termo aqui, ó, que é o menos a condutividade, a área transversal, que multiplica o termo do C1, que é uma constante. Tá? Essa constante aqui, ó, ela pode significar um aporte de energia ou, de repente, né, que está entrando para o corpo, ou alguma coisa que esteja saindo para o corpo. No caso, para a gente vai ser uma entrada, já que o termo do C1 vai ser negativo para a gente, né, menos 99, e tem o sinal de menos aqui. Então, vai ser um valor positivo, né, de energia para o corpo, que provavelmente é energia que entra, né, pela face esquerda, né, do corpo, ou da parede, tanto faz. Certo? E eu tenho esse outro termo aqui que sobra, né, porque eu vou ter a condutividade cancelando aqui, então vai ficar a área transversal vezes x, a taxa de geração volumétrica aqui negativa, cancelando negativo com negativo do menos a condutividade aqui. Então, vou ficar com um termo que é basicamente a área transversal da parede, né, vezes a espessura dela, o que daria o volume da parede, vezes a taxa de geração volumétrica. Então, volume vezes taxa de geração volumétrica vai dar a energia gerada. Então, basicamente, para o nosso corpo, né, a gente vai ter um aporte de energia para a posição x igual a zero e uma certa quantidade de energia vai entrando, né, vai sendo produzida ao longo do corpo, certo? De tal forma que a nossa taxa de transferência de calor agora para a gente, né, ela vai ser basicamente, né, uma função de x.
Quanto mais distante, né, da superfície de entrada, que seria x igual a zero, maior vai ser esse termo aqui. Então, maior a energia gerada, acumulada ao longo da parede. Certo? Então, substituindo os valores. Deu os 40 aqui, 1 metro quadrado, o menos 99 graus Celsius por metro. E vamos ter do outro lado aqui os termos, né, de taxa de geração volumétrica, que multiplica a área transversal para a gente, né, vezes o termo de x, que daria para a gente essa expressãozinha aqui. Certo? O enunciado pediu que a gente calculasse para algum ponto, para nenhum ponto específico, tá? Mas se a gente fosse posicionar, por exemplo, né, para x igual a zero, a gente teria um zero aqui e achar 3.960 watts, certo? Como taxa. Para x igual a 0,1, a gente pegaria os 3.960, né? E somaria esses 800 vezes 0,1, que vai dar para a gente, né? 80. Então, 80 mais esse valor aqui vai dar 4.040 watts. E aí, para fazer o cálculo fluxo térmico, mesma coisa. A gente pega a expressão da taxa, divide pela área transversal. Seriam esses termos aqui. Então, com base nesse termo do fluxo, vai simplificar a área transversal. A gente ficar com menos o termo do K, C1, vezes a taxa volumétrica, vezes X. Então, para a gente seria a condutividade vezes a taxa de geração, o gradiente de temperatura em direção de X, simplesmente o termo C1 aqui para a gente, né, mais a taxa de geração volumétrica vezes X, então daria para a gente, né, como fluxo térmico, uma constante mais outra constante vezes X. Como essas duas constantes aqui, ó, como é que fala? Como essas duas constantes aqui, elas são independentes entre si, tá? Isso vai querer dizer basicamente, né, que é o nosso fluxo térmico, ele também vai estar variando com x. Com maior for a distância a partir da borda de entrada, né, ou para x igual a zero, maior vai ser o fluxo de calor ao longo da parede. Certo? E aí, se a gente joga o valor de x aqui igual a zero, x igual a 0,1, seriam os extremos para a gente veria, né, que essa taxa de transferência de calor está variando entre 390 e 340 watts por metro quadrado. Alguma dúvida nesse exercício, gente? Dúvidas? Dúvida é agora, tá, gente? A aula que vem é outra matéria, a parte de resistências térmicas. Trabalhar essa equação de difusão de calor para mim e com esses exercícios mais básicos, basicamente a gente faz essa discussão sobre o que está acontecendo com a distribuição de temperaturas, tá? Que disso a gente chega em resistência térmica e de resistência térmica a gente mexe com todos os projetos dentro de transferência de calor. Então, feito esse exemplo, ele já está no Canvas para vocês, tá? Vamos ir agora para o outro exemplo, seria para a gente a transferência de calor quando a gente tem uma parede cilíndrica. Tá? E aí o que acontece? Quando é cilíndrico, a gente basicamente faz uma troca de variáveis. Por quê? Ao invés de ficar trabalhando, né, por exemplo, duas direções para transferência de calor, seria o que a gente teria no tubo, né? Passando um fluido quente, por exemplo, pela parte interna, né? E ele em contato com o ar da atmosfera, ia ser uma troca de calor que seria, né, para direção radial. Ou seja, eu deveria ter uma dependência, né, de um x e um y. Só que ao invés disso, quando a gente faz uma troca de variáveis para coordenadas cilíndricas, o x e o y a gente escreve em função dos ângulos θ, aqui está como φ, tanto faz, certo? E r. E na hora que a gente faz a transformada, usando, né, o x como sendo o r cosseno de φ e o y igual ao r seno de φ, a gente consegue, né, chegar nessa expressãozinha aqui para a parede cilíndrica. Tá? Então, o que, que a gente vai abordar? Para essa parede, a gente vai ter uma condução de calor que vai ser radial, ela vai ocorrer em uma parede cilíndrica e vai ocorrer em regime permanente. Ou seja, a transferência de calor, como ela vai ser só radial, eu não vou ter transferência de calor angular, nem ao longo do eixo, né, do cilindro, ou seja, eu não vou ter de uma ponta para outra.
Então, para a gente vai ser uma taxa de transferência de calor que só vai depender da coordenada radial, certo? Sem geração de energia, ou seja, o termo da geração de energia aqui por unidade de volume, ele vai ser zero. E a gente vai ter também o pedido para a gente determinar a distribuição de temperatura, taxa de transferência de calor, fluxo térmico, certo? Com o primeiro exemplo que não tem geração de energia, certo? Então, se não tem geração de energia, esse termo vai ser zero. Se a condição é só radial, esses dois termos vão zerar. E para todos os problemas nossos, eles vão ser zero, tá? E aqui, ó, sem o termo do tempo. Então, cancela ele também. Então, como hipótese, a gente adotou isso daqui. Então, a gente chegou com apenas essa expressão aqui para a gente poder resolver. E para achar a distribuição de temperaturas, que deveria ser uma função da coordenada radial, da coordenada angular, φ, da coordenada axial, z, e da coordenada temporal, tempo, a gente vai ficar apenas, né, com dependências da temperatura em relação a R, ou seja, a própria, como fala, as outras derivadas não vão ter influência, então tanto faz eu trabalhar com uma derivada parcial ou uma derivada ordinária, dá na mesma para a gente. Então, o que sobraria para a gente? Já que esse termo é igual a zero, este R que está do lado de fora da derivada, eu vou passar ele para cá multiplicando. Este R que está aqui dentro da derivada, ele não pode sair, porque é uma derivada em R. Então, ele aqui dentro ele é uma função. Tem que deixar ele quieto aqui, ó, pelo menos até a primeira integração. No caso da condutividade para a gente, ela é uma constante. Então, essa constante ela pode sair da derivada e ir aqui para o nosso integral. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, neste formato que eu tenho aqui, o próximo passo vai ser basicamente fazer a integral dos dois lados. Eu vou integrar esse termo aqui e esse termo aqui. E quando eu fizer isso, eu vou ficar nesse termo com integral no derivado, essas funções vão se cancelar, ficar só com o termo de dentro do derivando. O RdTdr, certo? Que estaria aqui embaixo. E aqui, ó, como não tem geração de energia ainda, esse termo aqui vai zerar. Não interessa, né, que se eu ficaria com r ao quadrado sobre 2 aqui. Como eu tenho um zero aqui, vai zerar esses termos todos e vai ficar só com a constante de integração que vem das duas integrais, o termo do C1. Tá? Agora que eu já tenho essa integral aqui resolvida, a primeira integral resolvida, eu fiquei com esse termo daqui, eu vou passar este R agora dividindo, certo? E eu vou passar esse R aqui também multiplicando, esse dr. Certo? Então, para a gente poder integrar agora, a minha função, né, R, ela está no denominador do, como é que fala? Do lado direito da equação. Então, na hora que for fazer uma integral, esse termo para a gente aqui vai dar um logaritmo. A constante C1 eu só copio ela e vou ficar com o logaritmo de R aqui. Aqui eu tenho só o dt, vai virar t mesmo. Então, simplesmente soma isso com a constante das duas integrais e chega aqui na nossa solução genérica. Uma dúvida, gente? Então, olha o que está acontecendo. Para a condução radial, certo? Está acontecendo no tubo. O que está acontecendo é que a área de transferência de calor está crescendo na direção do raio. Isso quer dizer que vai ter mais e mais partículas, né, trocando calor quanto mais distante a gente estiver do centro do tubo. Então, nisso, o que vai acontecer é que com uma quantidade maior de partículas, né, trocando calor entre si, a gente vai ter uma deformação no campo de temperaturas de tal forma que a nossa solução genérica, né, vai ficar em função, né, de um logaritmo e não de uma função linear como foi para a parede plana. Para o nosso problema, então, a gente vai aplicar as condições de contorno. E ela deu duas para a gente. Uma, que é a temperatura na superfície interna desse nosso tubo, e outra foi a temperatura na superfície externa do tubo. Para a gente pensar, por exemplo, poderia ser, de repente, né, um sistema de transporte da água de um trocador de calor
solar, por exemplo. E aí a água que está passando, né, pelo aquele sistema de aquecimento, ela está sendo conduzida aqui, normalmente a uma temperatura abaixo de 60, 55, qualquer coisa, mas está mantendo toda a superfície interna do tubo a esses 30 graus, por isso que é para R igual a 0,1, certo? E esse tubo, né, estaria em contato com o ambiente. Então, o ambiente vai ter uma temperatura mais baixa, né, toda a superfície externa dele vai ter esses 20 graus Celsius aqui. São essas duas condições de contorno que foram dadas, que são condições de temperatura conhecida. Então vamos fazer isso, né? Para R igual a 0,1, que a gente vai ser uma temperatura, né, de 30 graus. Então, substituindo a expressão para a gente, né, daqui eu não consigo sair, porque eu tenho duas variáveis e uma equação só. Então eu preciso da minha segunda condição de contorno, que vai ser, né, para ter para a temperatura, né, para R igual a 0,2, eu vou ter lá 20 graus, e para esses 20 graus, então, eu vou lá e aplico a minha equação. Então, eu vou obter para ela, né, 20 graus Celsius vai ser igual a C1, logaritmo de 0,2 metros, mais o termo de C2. Então, também não consigo resolver, porque é uma equação com duas variáveis, mas, unindo essa equação e essa aqui, eu vou ter duas equações e duas variáveis, certo? Então, vai ser um sistema que a gente vai conseguir resolver, já que elas vão ser linearmente dependentes. Tá? Então, a gente pode aplicar quaisquer métodos que a gente queira para poder resolver esse sistema de duas equações, duas variáveis. A mais fácil para a gente, eu acho que é justamente a metodologia da subtração. Eu pegar uma equação e subtrair da outra, porque aí eu vou cancelar o termo do C2. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar a equação 2 e subtrair ela da 1. Então, pego o, o valor constante, né, da equação 1, subtrai do valor constante da equação 2. Então, eu teria a expressão de 1, né, e a expressão de 2 com sinal negativo aqui. Aí, esse sinal negativo vai permitir que a gente cancele o termo do C2 daqui e aqui. Então, eu vou ficar com uma expressão que vai depender apenas do termo do C1. Né, o 30 e o 20 eu junto vai dar o 10. E eu vou ter aqui, bom, eu vou ter C1, que eu posso colocar em evidência, que ele vai estar multiplicando, né, o logaritmo de 0,1 menos o logaritmo de 0,2, que eu posso transformar, né, no logaritmo da divisão do 0,1 pelo 0,2. Então, quando eu fizer isso, né, eu vou obter basicamente para a gente, né, um termo do C1 que seria os 10 graus Celsius dividido pela razão entre 0,1 e 0,2, o que daria um 0,5. Então, para a gente, né, o nosso termo do C1 vai dar menos 14,43 graus Celsius, certo? E com esse termo do C1 aqui, a gente vem e procura, né, qual que vai ser o termo do C2. Então, peguei na equação 2, ou substituí o valor do termo do C1 para a gente, e aí a gente isola o termo do C2. Eu vou ter menos 14,43 vezes o logaritmo de 0,2, o que vai dar para a gente um valor qualquer, que eu nem cheguei a calcular, só passa ele para o outro lado, então ele troca e fica positivo. Na hora que eu pego isso, subtrai de, como é que fala, somo com 20, né, vou obter menos 3,22. Isso porque o logaritmo de valores menores que 1, ele é negativo. Tá? Por isso que aqui na saidinha eu vou ter um valor negativo. Certo? E aí, com base no C1 e no C2 calculados, a gente chega e desenvolve, né, a nossa expressão da temperatura para chegar à nossa solução particular. Ela é menos 14,43 graus Celsius, vezes o logaritmo de R, menos, né, 3,22 graus Celsius. Se eu for descrever ela, ela vai ter justamente esse comportamento aqui. Ó. Começaria de 0,1, terminaria em 0,2, certo? Com uma distribuição que ela é logarítmica. Para achar a taxa de transferência de calor, vamos fazer isso. Como é por condução, vou pegar menos a condutividade, a área transversal e um dTdr. No caso, a nossa área transversal era transversal à direção da transferência de calor. Então, como é um cilindro e a transferência de calor é radial, a gente vai precisar da área lateral do tubo, né, para poder fazer representar essa área. Oi, gente.
Alguma dúvida aí? A áudio de Isabela está vazando. Então, essa área transversal vai ser a área lateral do cilindro. Então, vai ser 2πr vezes o L, ou então π diâmetro L. Dá no mesmo, tá? Quando a gente aplicar isso, né, e no caso, na nossa derivada em relação a R, poderia ser obtido, né, derivando essa expressão, ou no caso, como eu fiz, peguei o DTDR que a gente já tinha aqui, ó. Só mais um. O nosso DTDR ele seria basicamente o termo do C1, né, dividido por R. Então, substituo aqui para a gente ver como que vai ficar a nossa expressão. Então, vai ficar esse termo aqui, ó, menos o K sobre 2πRL, a derivada da temperatura em relação a R, que vai dar C1 sobre R. E aí o que vai acontecer? Essa coordenada radial R aqui para a gente, eu tenho ela no numerador e no denominador. Ela vai cancelar, de tal forma que a gente ficar com isso aqui, ó, menos 2πLKC1. O C1 para a gente é uma constante, o K é uma constante, o L é uma constante, o 2π também. Então, para a gente, a taxa de transferência de calor para paredes cilíndricas, para a condição de transferência de calor sem geração de energia, em regime permanente e condução só radial, ela vai ser uma constante. Tá? Então, fazendo um cálculo constante substituindo os valores, a gente vai achar lá 288,6 pi, o que dá mais ou menos, né, 906 watts, tá? E para o fluxo térmico nosso, a gente pegaria, né, a taxa de transferência de calor, dividiria pela área transversal. Então, substituir a área transversal aqui e aqui, ela simplifica, a gente vai ficar basicamente com menos o K, que multiplica o termo do C1 sobre R. Opa, neste caso, para a gente, o fluxo térmico vai ficar em função da coordenada radial, certo? Porque a taxa de transferência de calor é constante, ou seja, é uma energia só que vai estar atravessando aquela parede cilíndrica, tá? Mas como a área dela varia, então o fluxo de calor vai variar. Então, fazendo essa continha aqui, eu substituindo os valores, né, da condutividade, o termo do C1 para a gente chegar no valor para o fluxo de calor, que vai dar menos 100, vai dar 144,3, né, dividido por R, né, watt por metro. Se a gente quiser encontrar esse fluxo para os extremos, né, seria para R igual a 0,1 e R igual a 0,2, ela daria, por exemplo, né, 1443 e 721,5, certo? Esses seriam os fluxos que a gente teria na superfície interna e na superfície externa. Entre um e outro, a gente teria valores intermediários. Seria só calcular. Alguma dúvida nesse, gente? Bom, se não tem, muito bem. Opa, dúvidas? Por enquanto, não. Eu já tenho várias dúvidas. Mas vamos seguindo aqui, ó. Tá? Eu sei que tá rápido, são muitos exercícios que a gente está vendo numa aula só. E, vamos dizer, a gente não adentrou na teoria da Mara. Na verdade, não era para a gente entrar em momento nenhum. Mas eu sempre gosto de dar uma olhadinha na apresentação de slide dela com vocês, etc. Para a gente ir cavucando as equações e dizer que não tirei elas do nada. Tá? Então, para o nosso segundo exemplo, né, de condução em parede cilíndrica, olha o que vai acontecer, tá? A gente vai ter de novo a transferência de calor só na direção radial, certo? Vamos ter, se é só na direção radial, a derivada em relação a φ e em relação a z, elas vão ser nulas, esses termos vão zerar. Vai ter em regime permanente também, então esse termo aqui para a gente vai ser zero, só que dessa vez a gente vai ter geração de energia. Então, seria o papel, por exemplo, de um fio, né, elétrico, de cobre, por exemplo, e aí por ele, cobre não, porque a condutividade seria muito elevada, mas um fio metálico qualquer, que por ele estaria passando uma certa corrente elétrica, certo? E conforme a gente pegaria, né, a potência dissipada dele por unidade de volume, a gente chegaria nesses 20 kW, né, por metro cúbico, que é a nossa taxa de geração volumétrica, certo? É como se eu pegasse, por exemplo, né, a potência, o efeito Joule seria basicamente, né, a resistência elétrica do fio vezes a corrente ao quadrado para dar a potência elétrica nele,
e dividisse pelo volume dele, que seria a área da base vezes o comprimento, certo? Isso daria a nossa potência elétrica. Tá? E dela, né, por unidade de volume, daria a taxa de geração volumétrica de energia. Certo? Olha, interessante para a gente. Ele deu para a gente só uma condição de contorno aqui no enunciado, a outra a gente vai tirar justamente por condições de absurdo em relação ao centro, tá? Então, não necessariamente o problema tem que dar duas, se a geometria já vai fornecer para a gente a segunda, tá? Então, pegaria nossa equação de difusão de calor, coordenadas cilíndricas, daria isso daqui para a gente. Como, né, a gente tem uma condução apenas de direção radial para a gente, nada de variação em relação a θ, z em tempo, né? A gente pode pegar, transformar a derivada parcial, transformar ela em uma derivada ordinária, certo? E aí eu passaria, né, o R que está aqui do lado de fora para cá dividindo, para cá multiplicando, perdão, e o dr para cá multiplicando também. A condutividade, já que ela é constante, eu posso passar dividindo, só que esse R eu não posso dividir ele passar dividindo de jeito nenhum, porque ele, como eu tenho uma derivada em relação a R aqui, ele é aqui dentro uma função, ou seja, eu não posso nem cancelar ele com esse de cá. Se eu fizer isso, eu estou pegando a matemática e estapeando ela. Não pode fazer isso com a titia matemática. Tá? Então, próximo passo, igualzinho os outros, é fazer a integral dos dois lados, onde nesse termo daqui, a derivada e a integral vão se cancelar, vou ficar só com o termo do R dt dr. Desse outro lado de cá, eu já tenho um R. Então, quando eu integrar ele em dr, eu vou obter R ao quadrado sobre 2. Então, está aqui, o resto é tudo constante. Eu só copio, menos taxa de geração volumétrica K, e uma constante de integraçãozinha aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Esse R eu vou passar ele dividindo. Como eu tenho um R ao quadrado aqui, ó, eu vou ficar com o termo de R aqui embaixo, e esse termo do C1, como não tenho nenhum R para ele, vai ficar C1 sobre R. Tá? O dr eu passo multiplicando os dois termos, fica aqui em evidência, e agora eu integro os dois lados. Aqui eu vou obter temperatura e aqui eu vou obter, notem, de novo, né? Eu vou ter R para ser integrado em dr. Então eu vou obter um R ao quadrado sobre 2, como já tem um 2 dividindo aqui, fica R ao quadrado sobre 4, certo? Menos a taxa de geração volumétrica e o K. Aqui nesse termo, como R está no denominador, vai aparecer um logaritmo de R, que vai estar multiplicando a expressão do C1, certo? Mais a constante C2 para a gente. Então essa é a nossa solução genérica. E notem que ela está deformada pela geração de energia no corpo, certo? E estaria deformada também pelo aumento da área, né, na direção da transferência de calor. Por isso que ela é uma função parte parábola, parte logarítmica. Certo? Então, agora para as nossas condições de contorno, né? Ou condição única de contorno, né? Que seria essa temperatura aqui. Mas antes de mexer com ela, eu vou pensar no que vai estar acontecendo nesse centro aqui. Não conheço para ele nem o fluxo, nem a temperatura, certo? Mas só do se centro existir já vai me dar alguma informação para a gente, certo? E, por exemplo, para R igual a zero, se eu for pegar qual que é a temperatura nela, na verdade eu desconheço. Não faço a mínima ideia de qual ela seja, certo? Mas, para R igual a zero, a gente zera esse termo e a gente zera o termo do logaritmo. Opa, o logaritmo para a gente é uma função, e aí vamos pegar de qualquer lugar aqui. Função logarítmica. Brasil Escola. É básico, eu quero a função logaritmo neperiano, na verdade. Neperiano. Pronto. E vão que Wikipedia, tanto faz, tá? O que me interessa é o comportamento da função. Essa função
ela é definida basicamente por um logaritmo natural, por logaritmo do E, né, que é o número base dessa função. Ela basicamente parte lá do menos infinito para a posição zero e cruza no eixo x aqui na posição 1 e depois ele vai seguindo lá para o valor de infinito, para um x qualquer infinito para ela, certo? Então, ela na verdade ela não tem um infinito aqui, ela tende para infinito, né, para x igual a zero. Então, ela não existe nem o termo negativo dela aqui. É uma função só para números positivos, né, maiores que zero. O zero para ela já é já é menos infinito. Tá? Então, o que acontece? Esse menos infinito, que essa função zero aqui, ó, na hora que multiplicar por uma constante qualquer, ela poderia ser um mais infinito ou um menos infinito, tanto faz. Mas não faz sentido a gente ter uma temperatura infinita, né? Se a gente tivesse uma temperatura infinita na natureza, ela liberaria tanta energia para o resto do universo que nós, seres humanos, né, baseados em carbono, não estaríamos aqui, né, discutindo se tem uma fonte de energia infinita no universo, certo? Porque desnaturar as proteínas nossas todas, a gente ficaria com um átomo disperso pelo universo. Ou nem isso, né? Como subpartícula atômica, já que ele teria energia demais. Então, neste caso aqui, ó, a única possibilidade é o termo do C1 para a gente, na nossa expressão, ser zero. Mas calma, não é você ter um C1, né, vezes um valor de infinito. Na verdade, a gente quer que o termo do C1 seja zero na formação dele, ou seja, o termo do C1 ele vem dessa integração. Se ele é zero aqui, ó, eu não vou passar ele, né, aqui para ser dividido por R, certo? E nem vou integrar ele aqui para gerar o termo C1 logaritmo de zero. É como se... Ai, me ajudem, né? É como se o termo do logaritmo, né, voltasse no passado e matasse o pai dele. Então, ele deixa de existir na nossa linha temporal. Tudo bem? Então, termos de paradoxo daí. Então, esse termo do C1 vai ser zero, então a gente não vai ter ele na função. É como se a nossa expressão, né, fosse apenas isso daqui. Só o termo da parábola. Tá? Então, a gente continua não conhecendo, né, qual que seria a temperatura e não interessa para a gente, certo? Outra maneira da gente explorar esse termo do C igual a zero seria em função do fluxo de calor. E, de novo, eu não sei qual é o fluxo, não foi me fornecida essa informação, mas por aquele centro existir, né, eu vou ver qual que é o fluxo de calor para R igual a zero. Então, pegaria lá o menos o K, né, o dt dr para a gente seria essa expressão aqui, onde, né, para esse termo daqui ser zero não tem problema nenhum, ele simplesmente é zero. Agora aqui eu teria o C1 sobre zero, certo? O que levaria o termo do fluxo de calor para um valor de infinito, certo? De novo, se a gente tivesse um fluxo de calor de energia infinito na natureza, a gente não estava discutindo aqui se ele existia ou não. A gente que não estava aqui. Então, o termo do C1 aqui, ele vai ser zero, né, de novo, lá na formação dele. Ele não vai ser zero aqui para ser zero por zero, que é também determinação matemática, assim como zero vezes um infinito. Ele é zero na formação, então, de novo, ele volta para o futuro e agora mata o avô. Então, não tem como ele nascer. Então, com base nisso, né, dá para a gente entender que o termo do C1 vai ser zero, e então a nossa expressão, né, da distribuição de temperaturas mesmo, ela não vai ter esse termo, certo? Então vai ser uma distribuição apenas parabólica. Então a gente usa, né, a condição de contorno foi dado para o nosso exercício, né, que a temperatura é igual a 30 para poder chegar na distribuição de temperatura. Então a gente pega menos a taxa de geração volumétrica vezes o R ao quadrado sobre 4 vezes o K, mais o termo de C2, que vai igual a 30. Né? Esse termo todo aqui, fazendo a conta, ele vai dar 5 graus, certo? Aliás, menos 5 graus, que eu passo ele para o outro lado, e vai somar com os 30, a gente vai obter 35 graus Celsius, né, como a nossa constante C2. Então, a nossa distribuição de temperatura agora vai ser o menos 500 graus Celsius por metro quadrado, vezes vezes o R quadrado, mais 35. Então, daria uma solução, né, teria esse formato aqui de parábola, certo? Como agora é menos 500 aqui, né,
a gente consegue ver a parábola bem mais em destaque, né, do que quando a gente estava trabalhando em parede plana, que a gente tinha lá um -10, né, que multiplicava um valor de 0 a 0,1. Certo? Se eu quiser passar para Kelvin, tá? Esse grau Celsius aqui vira um Kelvin, né, que está relacionado à inclinação da curva, e essa constantezinha aqui passaria para 308 Kelvin, tá? Mas a inclinação não muda. Para a taxa de transferência de calor, o que a gente teria, né? Bom, é condução do mesmo jeito, só que agora um DTDR, já que é parede plana, parede cilíndrica, perdão. Então, eu pegaria a área da superfície aqui, pegaria o nosso DTDR. Lembrando que o nosso DTDR, que a gente teria aqui, ó, o termo do C1 para a gente é zero. Então, ficaria só menos taxa de geração volumétrica, o R sobre 2K. Esse termo não existe. Vocês nem estão vendo ele. Então, quando eu chego e substituo ele aqui, eu vejo que agora este R e este R vão se combinar, vão ficar um termo de R ao quadrado. O K daqui com o K de K vão simplificar. O negativo daqui vai simplificar com o negativo de K. Então, a gente chegar numa expressão, a gente vai ter π R ao quadrado vezes L, vezes a taxa de geração volumétrica. Opa, esse π R ao quadrado para a gente, ele seria, por exemplo, né, a área, né, da base desse cilindro aqui, que vezes o comprimento daria o volume. Certo? Então, o que ele está dizendo para a gente, basicamente? Que a taxa de transferência de calor que a gente vai ter vai ser basicamente a energia gerada para a gente, ou seja, o volume vezes a taxa de geração volumétrica. Certo? Quer dizer o seguinte, que ali dentro daquele cilindro, por exemplo, está passando corrente elétrica. A corrente elétrica aumenta a temperatura das partículas conforme ela vai passando, e esse aumento de temperatura vai fazer com que a energia gerada lá dentro, né, saia para o ambiente. Simplesmente isso. Certo? Para x igual a zero, a gente ia achar um valor de zero, né, porque seria um R igual a zero aqui. Para x igual a 0,1, a gente acharia toda a energia gerada no corpo como um todo. Então, seria π vezes o R, que seria 0,1 elevado ao quadrado, vezes o metro, que é o comprimento, vezes os 20.000, que é a energia gerada. Então, daria mais ou menos para a gente, né, 268,32 watts. Para o fluxo térmico, a gente pegaria a taxa, seria esse termo de K, né, dividido pela área transversal. Então, já peguei a expressão da taxa que a gente simplificou aqui, divide ela pela área. Quando a gente fizer a divisão, a gente vai obter R, taxa de geração volumétrica, sobre o K, sobre 2. Então, neste caso aqui, o fluxo térmico ele vai estar aumentando linearmente com o raio, ou com a coordenada radial, como vocês prefiram, tá? Porque, neste caso, a gente vai ter, né, o numerador, né, que é a taxa de transferência de calor, crescendo, né, com raio quadrado, enquanto a área depende só do raio para poder crescer. Então, o efeito é a gente ter um raio, né, no numerador que vai dizer como que vai ser a taxa de crescimento da nossa taxa de geração, do nosso fluxo térmico. Certo? Para R igual a zero, a gente obtém um zero, claro. E para R igual a 0,1, a gente obteria, né, 1.000 watts por metro quadrado. Alguma dúvida, gente? Nesses exercícios? Bom, eu deixei para vocês um outro exercício de fixação, tá? Aqui nos nossos módulos. É o último também, tá? Certo? Que é basicamente uma pequena lista de exercício. Deixei ele valendo 4 pontos, em função da quantidade de exercícios que são. Acho que são 7, mais ou menos. Editar. E aqui, ó. Aqui a tarefa, né? Aqui está a lista. Então, para a lista, são alguns exercícios para justamente vocês treinarem essa parte aí da transferência de calor pelas distribuições de calor, e também a parte que a gente vai ver na aula que vem, que é a parte de resistências térmicas. Tá?
Ah, vai demorar um ano para a lista carregar, eu abro ela aqui então. Tá. Tá, aqui lista de exercícios, novos exercícios, lista fenômeno de transporte, 3, certo? A 2 está toda fragmentada no Canvas para vocês. E aí, ó, são 7 exercícios, tá? Esses exercícios, eles são basicamente para cobrir essa parte da matéria que vocês estão vendo aí da parte de transferência de calor, onde cada um dos problemas a gente vai fazer de uma maneira diferente. Tem alguns problemas que são bem parecidos com os que a gente fez aqui no enunciado, tá? Então tem parede plana nesses dois probleminhas aqui, tem parede cilíndrica aqui para a gente poder trabalhar. E depois, já do quarto problema para frente, já é a matéria que a gente vai ver na sexta-feira, que a gente vai tratar, que é a parte de resistências térmicas, tá? Como vocês têm acesso aos vídeos, vocês podem ir vendo e fazendo tudo de uma vez. Eu deixei como data de entrega, inclusive passando na nossa prova, tá? A nossa prova ela está aqui para o dia 20, ou seja, daqui a 2 semanas, certo? Eu deixei essa lista para ser entregue no dia 22. Ou seja, mesmo que vocês vão utilizar ela para poder estudar, se por um acaso ficar faltando um ou outro exercício, ainda tem mais um final de semana para poder integrar e me entregar ela, que aí no dia 27 a gente vem e, como é que fala? Olha como que foi a nossa prova para poder fazer a correção dela, tá? E aí já vai preparando, como é que fala? Já faz a preparação também para reavaliação que seria no dia 4. Alguma dúvida, gente? Nesse exercício? Tá? São os últimos 4 pontos que eu tinha para distribuir, né, segundo o critério do IPUC, e o resto estão nas provas. Então, estudem, tá? Façam as provas com calmas. Vai ter, dessa prova já vai ter questão aberta, então vai ser, vamos dizer assim, já vai ter um certo caminho dentro da questão que eu espero que vocês façam, certo? Se seguiu por aquele caminho ou pelos caminhos possíveis, aí já vai ser suficiente. Quantas questões vão ter a prova? Bom, se fossem só questões abertas, né, no máximo seria 3. Como vai ter algumas questõezinhas fechadas, né, de, como é que chama? De VOF, etc., aí pode ter 4 até 5 questões, certo? De múltipla escolha, etc. Mas devem ter 2 questões abertas para vocês terem que fazer e me entregar. Claro, eu montei na prova de vocês diferentes questões, o Canvas vai selecionar, o grau de dificuldades para as questões é a mesma, tá? Mas são questões diferentes. Então, como vai aparecer na prova de vocês? Uma questão por vez, tá? Já vão fazendo ela sem ficar esperando o coleguinha poder resolver a questão para depois colar, porque senão não dá tempo de fazer a prova inteira, tá? Vai ser, vamos dizer assim, modelo aluno faça, certo? Vão ser exercícios mais direto mesmo, chegar e fazer, e vai ser questões mais, dessa vez, mais abertas. Por quê? Tem que trabalhar essas soluções e o desenvolvimento, né, da questão tem que ser avaliado. É diferente, né, da parte inicial lá de mecânica dos fluidos, cujas equações, né, são equações lineares. Então, com 2 equações você resolve o problema. Então, para essas aqui, como demanda, né, um pouquinho mais de atenção para poder resolver as questões, aí a gente já precisa que sejam questões abertas mesmo, tá? Certo? Mais alguma dúvida, gente? Então, no máximo 5 questões para não ficar uma prova muito longa. Tá? Eu vou, de praxe, né? Peguei as questões, fui fazendo, fui anotando o tempo que eu demoro para fazer elas, e pego esse tempo, multiplico por 3 e na prova de vocês não tem que sobrar um tempinho lá, certo? Basicamente é assim que eu trabalho.
Então, muito bem. Se não tem dúvidas, vamos encerrar a aula. Vou parar as gravações aqui pelo Teams e pelo Canvas. E a aula que vem a gente vai falar sobre resistências térmicas. Diga. Ai, meu Deus. Pode falar, Letícia. Tava esperando a mensagem, veio o áudio. Ah, seu pai? Então tá bom. Então até mais, gente. Você não conseguiu ter acesso ao quê? Aos vídeos que eu gravo? Não, Letícia, só o do Canvas? Os vídeos estão aqui no Teams, tá? Mas eu tô colocando todos os vídeos também no YouTube, justamente, eu não consigo. Acessar o YouTube, eu acredito que não consegue, então eu vou colocar no YouTube. Então vem cá, YouTube. Sim, eu sigo o Atili Tamarino. E outras coisas de ciência, né? Também. Então, tem um canal muito bom que é de. Como que chama? How to Make Things. Acho que o nome dele é esse, uma coisa assim. Que eles pegam e vão fazendo as coisas. Como é que constrói tal coisa, etc. E aí eles estão numa jornada pela história, onde eles estão pegando. Primeiro vamos trabalhar aqui como que a gente faz uma pedra lascada. Depois como que a gente se lasca, né, cortando madeira, com a diabo da pedra lascada. E vai demorando meses para fazer uns projetinhos, né? Acho que já estão lá pela idade, já passada a idade do ferro, mostrando como estão fazendo as tecnologias, é bem legal. Né? E tudo com base no que se tem da arqueologia. Então, coisinhas. Nossos vídeos estão todos organizados no canal aqui, tá tudo organizado em playlist, tá? E para fenômenos de transporte, que são as nossas aulinhas, né? Tá tudo organizado, aula a aula, tá? Horas são aulas da turma de vocês, horas são da turma da civil de manhã. E tá tudo aí já postado praticamente. Né, de fluidinâmicas, essa de transferência de calor. Eu vou entrar aqui no coisinho, mas está tudo aí. Se vocês acharem um canal, eu vou pegar de um vídeo que qualquer, vou pegar o link dele. Acho que é assim que eu pego, né? Ctrl C. E já passo aí para vocês. Salmon Khan, muito loucão. Então, a aula passada, a gente começou a fazer os programas de fluidinâmica, tá? A gente focou Então tá aí, ó. Tá? O do Teams, Letícia, às vezes dá problema na gravação aqui. Isso pra vocês acharem mais fácil, tá? Porque o material tá no. Como é que fala? Coisinha as aulas inteiras. Demora pra caramba pra baixar, porque o Teams ele vai gerando um arquivo pra gente, na hora que assusta é 4 GB. Tá? E na hora que eu gravo aqui pelo OBS Studio, como eu expliquei já várias vezes ao longo do semestre, esses arquivos ficam 200 MB, um áudio de 1h40. Então, fica mais fácil de eu colocar no YouTube, né? E se vocês quiserem baixar ele, para vocês, podem ficar à vontade que tem vários programas que conseguem fazer isso. O 4K Video Downloader, por exemplo, ele baixa esses vídeos do YouTube, né, sem problema nenhum. Podem baixar, por mim tem direito autoral de nada, né, nem para mim nem para vocês. E eu estou deixando aí basicamente para vocês, porque eu sei que o Teams tem essas limitações, né? Eu não consigo modelar, né, qual o tamanho de arquivo que ele vai gerar. Certo? E aí cada aulinha a gente foi vendo, foi fazendo os exercícios, etc. Que aí é bem mais rápido. É a mesma coisa que o vídeo que vocês vão ter no YouTube normal. Aí fica 200 MB para 4 GB, putz, fica muito menor. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Então, tá bom. Encerrando a gravação aqui pelo OBS.